Uma relação destrutiva, ela deixa a gente em frangalhos, destruídas, realmente. A gente não sabe o que fazer porque a desconstrução do nosso eu realmente é tão violenta que o rumo se perde. Mas na minha referência de mundo, não tinha isso. Era o quê? Era desconfiança, briga, acusações. Todo mundo merece viver um relacionamento saudável, sabe? Mas na minha referência de mundo, não tinha isso. Era o quê? Era desconfiança, briga. Leva muito tempo pra gente conseguir se separar e muito mais tempo pra gente voltar a amar. E bom, isso é só a ponta do iceberg. Talvez você não faz ideia do poder de destruição que o narcisista tem. Sério. Mas só pra você ter uma noção. Fui vítima de um relacionamento com um narcisista. E que esse relacionamento deixou muitas marcas em mim. Cicatrizes, das quais algumas eu curei, mas outras eu botei uma pedra em cima. Então, assim, uma pessoa que te afasta da tua família, uma pessoa que te afasta de si mesma, uma pessoa que te prende dentro de casa, mano, não é normal um negócio desse, não é normal. Eu acho que, eu até falei sobre isso, tem uns últimos 3% de oxigênio no... Tem ainda, tipo... Que eu acho que chega... Que é o de sobreviver. Que é um momento, assim, eu preciso de mim. Eu preciso de mim. Então, eu acho que pra mim, eu acho que pra muitas mulheres essa hora chega, mas eu acho que pra muitas essa hora não chega. Ele não destrói só o relacionamento, ele destrói a mente de uma mulher. Primeiro, ele quebra sua confiança, depois seu emocional, e quando você percebe, você já não é mais você. E sabe qual é o pior disso tudo? É que ele faz isso sorrindo, como se estivesse cuidando de você, enquanto por dentro ele está arrancando tudo que você tem. Entende o quanto isso é perigoso? É aí que muitas mulheres caem, não porque são fracas, mas porque são boas demais para enxergar a maldade que existe nesses homens. E eles se aproveitam disso. Fato é, ele é capaz de causar traumas que você pode levar para a vida inteira. Ninguém entra num relacionamento tóxico porque quer. Ele começa sutilmente, quase invisível. No início, tudo parece intenso, maravilhoso, apaixonado, destino. Eu fui feito para essa pessoa, ela foi feita para mim. A pessoa te coloca num pedestal. Diz que você é única, perfeita, nunca amei ninguém assim, nunca me dei tão bem com ninguém, nunca achei alguém tão parecido comigo. E você acredita. Até que aos poucos, o mesmo olhar que te admirava, começa a te depreciar, começa a te vigiar. O abusador, o narcisista, ele dá e ele tira. Lá no início desse relacionamento, era uma bomba de ocitocina, de dopamina, era tudo de mais maravilhoso que essa pessoa viveu. Talvez ela não tenha se sentido tão importante, tão especial, tão amada na vida dela. E aí o narcisista vai lá e dá tudo aquilo. O abusador consegue ler muito bem todas as suas necessidades, consegue saber exatamente tudo que você precisa, tudo que você espera. Então é muito provável assim, que ele vai falar, primeiro que ele vai te seduzir, né, de todas as formas, assim. Vai fazer tudo o que você quer e vai, por exemplo, ele sabe que você quer muito casar, ou que é o seu sonho ter filhos, por exemplo. E aí ele já, logo no início, assim, às vezes de uma maneira muito rápida, começa a falar disso tudo, começa a fazer altos planos com você, né? Vai te colocando realmente numa sensação que você está vivendo um conto de fadas. E é assim que tudo começa. Ele te dá exatamente o que você sempre sonhou, mas só para garantir que você se entregue emocionalmente e mentalmente. E quando ele consegue, ele começa a te destruir aos poucos. E é sobre isso que vamos falar agora. Ele é gentil, ele é educado, ele é parceirão. Aí ele começa a mudar. Ele vai esfriando, ele vai ficando meio bravo com as coisas, começa a ficar muito exigente. Geralmente tem o controle, manipulação, controle. Quer dizer, a mulher, se quiser parar de trabalhar, a mulher minha é rainha, a mulher minha fica em casa. Às vezes os parceiros são gentis uns com os outros, né? Outras vezes são irônicos, humilham. O abuso psicológico, eu acho que ele deixa mais marcas a longo prazo do que o físico. E eu acho que ele é justamente por isso, porque ele é mais difícil de perceber e ele vai acontecendo de maneira sutil no início, principalmente, mas ele já existe no início. E eu acho que ele vai escalonando. Você não pode se vestir dessa maneira, a sua risada é alta demais, mulher tem que se comportar desse jeito. Basicamente,
o seu jeito de existir no mundo tá errado. A mesma pessoa que dizia, você é livre, começa a dizer, com quem você vai? Por que você não me respondeu? Por que você demora a responder? Por que você curtiu essa foto? Quem é essa pessoa dessa foto que você curtiu? O que era amor vira controle. O que era carinho vira culpa. E o que era segurança vira medo. Começa lindo, é uma coisa linda, e aos poucos isso vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor. Então, comigo foi, fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Assim, é pedir licença pra respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso existir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você tá falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com as minhas amigas que não são todas piranhas e não estão querendo você ou que não estão sentindo inveja? Porque as amizades viram um problema, a família vira um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso, ele vai sendo minado. Eu tentava controlar o que eu achava dos meus amigos, o que eu podia falar com os meus amigos e o que eu podia falar com a minha mãe, o que eu não podia falar com a minha mãe. Foi de, poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido. Pra você, a mulher mais fraca que eu já conheci. Eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente do meu lado. Você sente que está sendo humilhada, mas começa a se questionar. Será que não sou eu que sou sensível demais? Será que não sou eu que estou vendo coisas? É tudo sobre manipulação, sobre controle, sobre poder. A primeira demonstração de você não pode falar do nosso relacionamento foi quando ele viu que eu falei dele pra uma amiga minha. Pra tipo, você não pode nunca falar sobre mim pra sua mãe. E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava, tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Não, porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha. Você sabe, eu sempre soube que tinham coisas erradas. Eu sempre falei sobre isso também. Isso é uma coisa muito que me salvou. Eu sempre falei sobre isso. Só que eu não entendia direito se era assim, se, tipo, as coisas eram assim. Porque ao mesmo tempo tinha coisa muito boa. Aí se perde, é isso? Maqueia. Eu não sei mais te dizer se existe coisa muito boa. Porque eu não sei mais... Eu olhando de fora... Eu começo a ver as coisas de outra forma hoje em dia. Ele vai tirando a rede de apoio dessa mulher. Ela passa a esconder porque ela tem vergonha do que ela tá passando. Ele fazia com que eu me sentisse a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais fraca do mundo, como várias vezes ele já me falou. Ele fazia eu me sentir errada todos os dias da minha vida. Não tinha um dia que eu não fazia algo de extremamente errado. Quando eu saía com ele na rua era assim. Quando eu ficava só com ele era assim. Então eu fui desenvolvendo um medo crônico de fazer as coisas da minha vida. Eu tô uns tempos com muita dificuldade de sair na rua, de andar na rua, de sair com amigos, conhecer pessoas novas. Porque eu simplesmente tinha pavor. Porque eu sabia que de noite ele ia falar que eu fiz isso de errado e que eu era uma pessoa ruim. Desculpa por respirar. Eu posso respirar agora? Eu posso existir? Era desculpa... Eu nem sabia porque eu tava pedindo desculpa. Porque você sabe que é a maneira de começar a apaziguar. Sim, mas eu acho que a maneira... Era tão infernal a tortura psicológica... Os tratamentos de silêncio eternos, toda aquela confusão mental, as noites sem dormir, o olho tremendo, o cabelo caindo. Tipo, isso, o trabalho, assim, tem força, você não pensa mais em nada. O seu dia é 100% tomado em como fazer aquilo parar. Depois de um tempo, quando entra nessa fase de desvalorização, ela não tem mais esse carinho, esse afeto. Então, ela começa a buscar
E é a partir daqui que as coisas ficam ainda piores. E o mais cruel é que, nessa etapa, a mulher já está vivendo um abuso psicológico e o negócio é que quase sempre sem perceber. A manipulação de um narcisista, ela é sutil, ela é inteligente e extremamente calculada. E muitas das vezes acaba sendo ainda mais forte em você, mulher que está assistindo esse vídeo aqui, porque mulheres tendem a ser mais emocionais, tendem a ser mais acolhedoras e culturalmente ensinadas a compreender, perdoar e dar mais uma chance. E é exatamente dessa sensibilidade que o narcisista usa contra você. E acrescento, empatia não combina com o narcisista, então não seja empata com ele. Bom, aqui que começa a fase 3 da manipulação narcisista, aquela fase em que você até sente que tem algo errado, mas ele sabe exatamente o que fazer nesses momentos para te confundir ainda mais. Se você entrou num ciclo de abuso narcisista, você vai ser confundido. O narcisista vai fazer de tudo para distorcer a realidade. Tudo que ele faz de errado, ele fala que é culpa dela, né? Ela não vai entendendo o que é que tá, onde que eu tô errando, meu Deus. Então, ela vai ficando cada vez mais boazinha e ele fala, bom, se ela tá tão boazinha é porque deve. É uma manipulação que tende a deixar o outro totalmente vulnerável, frágil, para que o outro nunca saia do domínio do seu algoz. É uma manipulação, porque tem gente que fala, é uma manipulação, sim, mas é uma manipulação pesada. Isso é importante, a grande diferença da manipulação. É muito comum esse fenômeno nos relacionamentos abusivos. Eles criam cenários ali, fazendo com que a vítima comece a ficar extremamente confusa. Ela começa a duvidar das coisas que ela fala, ela tá lá, ela tá com o print, ela tá mostrando, ela fala, mas não é possível, eu falei, não falou. O tempo todo. Porque ele quer que o outro seja totalmente frágil e dominado por ele. Então, por exemplo, o gaslight desqualifica totalmente quem ele está manipulando. Tem exemplos disso? Tem, por exemplo, uma mulher que está desconfiada que o marido está traindo. Achou no telefone do marido mensagens tipo, você é uma gostosa e não sei o quê, com outra pessoa. É óbvio que é uma grande probabilidade de estar vendo, tem ali uma prova. A pessoa que faz o gaslighting, esse tipo de manipulador, ele vai falar assim, como assim? Isso não tem nada a ver, isso é uma brincadeira. Uma brincadeira que eu fiz com uma amiga. A pessoa, mas brincadeira, você é muito maldosa. Você é coisa da sua cabeça, você é uma pessoa paranoica, por isso que você não tem amigos, por isso que ninguém gosta de você. Você tá pensando o quê? Você entende tudo errado. Você distorce as situações. Ele faz um auê que quando você olha, a vítima que sofre o gaslighting, ela começa a achar que tá errada realmente, a ponto de dizer, perdão, desculpe, eu botei nosso relacionamento em risco. E ele fala, não faça mais isso, porque você vai me enlouquecer, você não tem respeito por mim. Quer dizer, ele distorce totalmente uma situação. O que seria normal? Pegou uma coisa dessa, tá ali. Eu acho que uma pessoa normal vai falar assim, me perdoe. Porque assim, realmente, não é, até que seja brincadeira, não é uma brincadeira boa de fazer. Você tá certo. Ponto. Agora não, aquilo é um drama, é uma dramaticidade e joga a culpa do outro que é dramático. Então, são aquelas mulheres que estão sempre pedindo desculpa